Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Estou iniciando aqui agora uma live ao vivo. E essa live vai ser sobre o tema astrologia horária. Aqui adicionando a astróloga Nádia Oliveira, a entrevista vai ser com ela. Vamos ver se ela aceita o convite. Eu acredito que a Nádia, ela precisa aceitar o convite. Acho que eu aceitei. Opa, conseguiu. Tudo bem, Nádia? Tudo bem, Nádia? Você falou astrologia horária, ato falho. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo? Só que eu não estou te ouvindo para fazer eco. Consegue ouvir? Eu não estou conseguindo te Eu não ouvir. estou conseguindo te ouvir muito bem, não. Você está fazendo algum tipo de eco, eu não sei o porquê. Você não tem um Você fone, não tem um fone com... Que eu já tenha testado. Eu não está dando para te ouvir, não. Vamos ver. Oi. agora eu estou Consegue conseguindo ouvir? te ouvir. Agora eu te ouço. Alô, tá ouvindo? Alô. Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô, eu só não consigo, peraí, colocar o celular aqui, porque eu tô de celular, então eu não sei se eu consigo colocar o celular. Bom, tudo bem, tá indo aqui, vamos ver. Bom, eu estou de Acho que celular dá também. certo. Bom, agora Não, eu eu estou tô dizendo. conseguindo te ouvir bem. Então tá bom, então vamos seguir assim. Diga lá, vamos lá. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, então, eu quero te dar boa noite, né? Eu quero te dar boa noite e te agradecer por aceitar o convite para falar sobre a astrologia kármica. Boa noite para você, para todo mundo que está aí assistindo e que vai assistir também, né? Porque também tem o povo que vai assistir depois. E é um prazer, é um assunto. Primeiro, é um prazer atender um pedido teu e é um prazer falar desse assunto. Para mim, é muito prazeroso. Então, é um duplo prazer aí. E eu estou Vamos lá. percebendo que as pessoas estão chegando. Quem estiver aparecendo, quem estiver chegando, o tema vai ser astrologia kármica. Eu vou fazer algumas perguntas para a Nádia e depois essa entrevista vai ficar disponível aqui na fanpage do canal Professor Adalberto Pessoa e também eu vou colocar essa entrevista no canal do YouTube. Nádia, você vai falar sobre astrologia kármica e aí eu acho que seria interessante você se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho. Eu sei que você é astróloga, é professora, dá aula de astrologia kármica. Fala um pouquinho do seu trabalho para a gente, para você se apresentar, por favor. Tá certo. Bem, eu sou Nádia Oliveira, né? Eu trabalho com astrologia há muito tempo, há mais de 30 anos. Trabalho atendendo e trabalho também dando aula, como você mesmo falou. Eu sou professora da Escola Gaia de Astrologia, onde eu ministro vários cursos, assim, os principais, eu diria assim, os meus cursos de linha de frente é o curso de Astrologia Kármica e o curso de Astrologia Esotérica, que tem, digamos assim, uma vibe parecida, né? Ou seja, é um pouco de um lado talvez mais espiritualista da astrologia, alguma coisa, e eu atendo tanto na parte da chamada astrologia clínica ou astrologia de consulta, mapa natal, etc., as previsões, e atendo também a astrologia kármica, né? Então,
eu tenho aí a dupla função, digamos, de tanto trabalhar com atendimentos como com aulas. São duas áreas aí em que eu fortemente atuo. Perfeito. E assim, no final da entrevista, eu vou deixar depois nos comentários informações para as pessoas entrarem em contato com você, principalmente quem quiser fazer o mapa de astrologia kármica. Eu separei 12 perguntas para te fazer, Nádia. Tá bom, vamos lá. As perguntas, elas vão seguir 3 categorias. São perguntas conceituais, depois perguntas técnicas e vai ter um grupo de perguntas que são um pouquinho mais filosóficas. Ok, vamos lá. Começando Espero conseguir ter as boas respostas, mas vamos lá. Eu tenho certeza. É bom lembrar que a gente não combinou nada, então vamos lá. Vamos dar cara e coragem aqui. Para quem está chegando, eu estou vendo que tem algumas pessoas que já estão fazendo perguntas. Daqui a pouco eu vou abrir para os comentários de quem está assistindo, vou pegar a pergunta de quem está assistindo. Eu vou primeiro começar com as perguntas conceituais. A primeira pergunta é o seguinte, é o primeiro grande conceito. O que é astrologia kármica? Bem simples. Tá. Ok. A astrologia kármica, na verdade, ela parte do princípio que as coisas que a gente tem no mapa, que são as coisas que, vamos dizer assim, qualquer astrólogo bem formado vai enxergar lá no mapa, elas não são casuais, elas não são por acaso, né? É como se nós nascêssemos em um céu pertinente a nós, ou seja, por que eu tenho uma lua X, por que eu tenho determinadas posições no meu mapa, por que eu tenho tensões em algumas áreas. Então, dentro de uma leitura ou dentro de um princípio kármico, a gente tem um mapa, vamos chamar assim, que a gente merece, né? Ou seja, aquele mapa que de alguma forma experiências anteriores tuas te criaram. Então, falando de uma maneira genérica, seria como dizer, se eu numa vida anterior tive questões relacionadas, por exemplo, a dinheiro, finanças muito complicadas, eu vou nascer num céu que represente isso, que traga isso. O que a astrologia kármica faz é tentar buscar indícios no mapa de memória. Então, na verdade, a gente poderia dizer que o mapa kármico é fuçar no mapa, mas pensando um pouco nessa linha da memória. Para quem entende um pouco de astrologia, a ideia seria como fazer uma astrologia, por exemplo, vocacional, é uma astrologia direcionada, é uma astrologia focada. Eu não vou olhar o mapa como um todo, mas eu vou pensar no mapa os aspectos relacionados a que tipo de memória esse indivíduo está trazendo para a vida atual. Tá? Então, essa eu acho que é a síntese aí que a gente poderia chamar do que é astrologia kármica. Certo. A segunda pergunta que eu teria para você é a seguinte. Para que serve ou quais são as aplicações da astrologia kármica? Tá. Sempre que alguém me pergunta, Adalberto, e é muito comum eu receber a pergunta, eu devo fazer o mapa natal ou eu devo fazer o mapa kármico? Eu sempre digo para a pessoa que, em princípio, deve fazer o mapa natal, tá? Por quê? Porque o mapa natal ele vai representar e vai trazer talvez 90%, 95% das questões que estão preocupando o indivíduo naquele momento, né? O mapa kármico é para eu entender algumas questões que eu não consigo sozinho dar conta. Então, assim, por que comigo as coisas funcionam de forma tão complicada nessa área? Por que sempre é assim? Até um bom alerta, né? Às vezes a pessoa está com uma questão momentânea, né? Vamos pensar assim, alguém que sofreu uma perda amorosa agora, né? Essa pessoa ela tende a procurar um astrólogo kármico para entender por que isso aconteceu. Eu vou aconselhar não fazer, procura um astrólogo natal que ele pode te ajudar mais. Porque perdas amorosas qualquer pessoa pode passar, né?
Não necessariamente isso é um registro kármico. Agora, por que que para mim as coisas acontecem dessa maneira? Então, quando a gente precisa entender que tipo de memória que está me carregando e me levando para determinadas situações, aí caberia o mapa kármico. Então, o mapa kármico, ele serve para eu entender por que que eu tenho esses registros e como eu deveria agir diante desses registros. Se eu devo abraçar esses registros, se eu devo tentar mudar isso, ou seja, que linha e que conduta eu deveria tomar. Então, Então, é mais ou menos isso. se a pessoa está vivendo um nó kármico, esse nó kármico pode se manifestar através de um problema que é repetitivo e persistente? Isso. Na verdade, é um incômodo, é alguma coisa que eu parece que ali eu deslizo um pouco, né? Na astrologia, a gente associa muito o planeta Saturno ao karma, né? E Saturno, como você bem sabe, está bem associado à ideia do esforço, da dificuldade, dos limites. Então, aonde a gente tem uma questão kármica, ali eu tenho como se fosse uma necessidade de uma dedicação maior, de um esforço maior, de um cuidado maior até, né? Certo. Depois eu vou voltar em alguns aspectos de tudo que você está falando, tá? Eu estou primeiro fazendo as perguntas, depois eu vou retomar algumas falas para fazer algumas observações. Ok. A terceira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: o que é karma? Qual é o conceito de karma que você trabalha? Tá. Eu trabalho com o conceito de karma mais oriental do que propriamente ocidental, apesar que isso nem sei se está correto falar, já que o conceito em si é oriental mesmo. Mas assim, o que eu quero dizer é que eu trabalho num conceito de karma como algo mais natural, mais simples, plantar e colher, né? Então, nesse sentido, até estaria bem equivocado aquela visão assim, esse casamento é meu karma, essa situação é meu karma, como se karma sempre fosse sinônimo de ações equivocadas passadas, né? Na verdade, o karma seria assim, durante anos eu usei um exemplo meio ridículo, digamos, que é mais ou menos assim, se eu plantar abobrinha, eu vou colher abobrinha. Se eu plantar pepino, eu vou colher pepino. Então, o karma é isso, né? O karma são ações que levam a determinadas coisas. Se eu for uma pessoa correta com você, é natural que as coisas aconteçam bem. Se eu fizer coisas equivocadas, é natural que eu tenha que arcar com as consequências desse equívoco. Isso é o karma, são ações que sempre geram outras reações, ou seja, boas ações geram boas reações, más ações geram más reações, né? Faz E nós que sentido falar estamos de karma positivo, karma negativo? Você trabalha com esse conceito ou não? Sim, eu acho que aqui, principalmente no Ocidente, por conta até do tipo de religiosidade que se desenvolve, existe muito um conceito de pecado que a gente tem que tentar sempre ficar se policiando para não ir por essa linha, né? Porque, na verdade, do ponto de vista kármico, é mais ou menos assim: eu faço escolhas e essas escolhas implicam em determinadas ações. Isso não precisa ser bom nem ruim. Vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que esteja ali no momento de casar e ela tem uma super oportunidade de morar fora do país para trabalho. Ela tem que escolher uma coisa ou outra, por exemplo, né? Qualquer uma das escolhas que ela faça, ela vai ter reações diante disso. Isso não é bom nem mal. Quer dizer, qual é a decisão correta numa questão dessas, né? Mas o que vai implicar é que necessariamente vão ter reações vindas dessa escolha desse indivíduo. Eu não posso, por exemplo, plantar abacate e querer colher abacaxi, né? Então, se eu fiz escolhas na vida, eu vou recolher depois, eu vou fazer a colheita disso que vem aí para mim. Então, estaria correto. Eu acho que esse é um termo, inclusive, bastante usado, karma positivo ou merecimento, que muitas vezes algumas pessoas usam, e a ideia de um karma como, na verdade, eu diria quase como um equilíbrio.
porque aqui vale um adendo, né? Porque normalmente as pessoas associam ao karma o castigo, e não é isso. Ou revide, também não é isso. Por exemplo, se numa vida anterior eu te prejudiquei, nessa vida eu tenho que refazer o meu erro, eu não tenho que receber o prejuízo. Tá? Ou seja, eu não tenho que pagar pelo, não é aquela coisa do olho por olho, dente por dente. Já que eu te prejudiquei nessa vida, você vem e me prejudica. Isso seria um equívoco, né? Na verdade, eu tenho a oportunidade de consertar aquilo que eu fiz para manter tudo num certo equilíbrio, digamos assim, mais ou menos isso. E assim, pela tua experiência de já ter analisado mapas kármicos de pessoas, você percebe que tem algumas pessoas que nascem com um acúmulo de karmas positivos ou com um acúmulo de karmas negativos? Tem isso ou não? Tem, mas na verdade a gente tem que tomar um cuidado com essa tua pergunta, tá? Porque todo mundo está aqui para um processo evolutivo, né? Então, eu acho que a gente queria muito ser anjinho de asinha nas costas, mas na verdade a gente está num processo evolutivo. Então, talvez o mais correto seria eu dizer que todo mundo tem karmas de merecimento e karmas de acertos, vamos dizer assim, né? Pode variar um pouco o tipo, mas eu acho que todo mundo teria as duas coisas. Até pelo seguinte, porque os símbolos astrológicos que trazem essas marcas que você está falando, está no mapa de todo mundo. Então, todo mundo tem merecimento, todo mundo tem tensão também, né? Perfeito. Agora eu vou fazer a linha das... Essas perguntas foram mais conceituais. Agora eu vou nas perguntas que são um pouquinho mais técnicas. Eu Tá queria bom. que você comentasse um pouquinho como que fica Saturno na astrologia kármica, né? Normalmente a gente tem uma ideia de que Saturno é o planeta do karma. Isso está correto? É assim mesmo na astrologia kármica? É assim mesmo na astrologia kármica. O importante é entender que eu acho que a astrologia kármica, a gente se aproxima de Saturno e não o afasta como um grande culpado, né? Então, porque fica parecendo assim, é como você culpar a febre pela doença, né? Então você acha que porque eu tenho aquele problema, então a culpa é do problema. Na verdade, a culpa seria porque que eu lido mal com essa situação. O Saturno, ele é um planeta que, por exemplo, na astrologia tradicional, ele indicava o limite, inclusive do próprio sistema solar. E dentro da ideia da astrologia kármica, Saturno também está mostrando aqueles pontos em que eu tenho que ter uma preocupação maior com a estrutura, com a elaboração disso. Ele é um planeta mais cobrador, como se ali eu não consigo enganar, ele não é plástico, ele não é flexível, né? Aonde ele está, ele diz, tem que fazer e tem que fazer direito. E aqui você, se você não fizer direito, você vai ter que arcar com as coisas. Eu queria até trazer uma outra informação para ajudar nesse conceito, que é a própria mitologia de Saturno. Saturno é um planeta que, lá na mitologia, ele foi um deus que, para proteger Gaia, sua mãe, castrou o seu pai, né? E se tornou o Deus Supremo. E aí ele teve um filho que de alguma forma fez a mesma coisa com ele. Quer dizer, ele tentou se proteger e ele engolia os filhos, né? Mas ele não conseguiu evitar o destino, que foi Júpiter, que é seu filho, né? Tomar o seu poder. Quer dizer, ele fez e ele pagou, ele teve aquilo que ele fez, né? Que foi um filho tomar o seu poder. Essa é um pouco, talvez, a ideia do Saturno. Então, o que eu serei cobrado nessa vida? O que eu terei que estruturar nessa vida? O que eu não posso negligenciar nessa vida? E o que a gente foge nessa vida? Né? É o Saturno e é o bendito do karma. Perfeito. Essa pergunta respondeu a dúvida da Mônica Machado, que comentou aqui. Nádia, fale sobre nosso amigo Saturno. A Nádia acabou de falar.
Agora, Moniqueta, beijo para Mônica. agora eu queria falar o seguinte, Nádia, Saturno é o planeta do karma, mas o mapa todo ele é kármico, não é isso? Assim, quando eu penso em astrologia kármica, eu vou pensar o mapa todo como sendo kármico, é isso? É isso, é isso. Na verdade, o que o Saturno faz é ele potencializa as áreas onde eu terei que viver situações kármicas. Nesse sentido, Adalberto, a gente pode pensar em várias coisas, né? Vários conceitos. Por exemplo, onde o Saturno está, onde o Saturno rege, os aspectos que ele faz e também os aspectos que são feitos nas passagens e no ciclo de Saturno. Então, hoje a gente poderia pensar que Saturno está em Capricórnio, né? E ele tem aí um karma para desenvolver, né? Ou seja, na área do mapa onde você tem isso, nesse momento estariam se dando processos kármicos, ou seja, resgates, libertações, de alguma forma ali eu estou sendo cobrado para que essa parte do mapa se estruture. Fazendo uma brincadeira aqui, que não é brincadeira, né? No mapa do Brasil, Saturno ele está na casa 12 do Brasil nesse momento. Então, a gente vive no Brasil hoje uma situação kármica bastante complicada. Perfeito. Bom, a próxima pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: qual o papel da Lua na astrologia kármica? Bem, eu vou tentar resumir, porque isso tentar resumir e tentar. Aí eu quero até a tua ajuda, porque eu estou acostumada a abordar isso muito com aluno, né? E eu quero tentar fazer isso para que mais pessoas entendam, não só quem entende de astrologia, vamos dizer assim. Existem duas questões que, para o público leigo, são muito confundidas quando a gente fala de karma. Seria assim, memória e karma, tá? Sim. São duas coisas complicadas. Por exemplo, imagina que eu e você, numa vida anterior, a gente foi inimigo, tá? E um prejudicou muito o outro. E quando eu digo isso, foi que nem briga de vizinhos, sabe? Que os dois prejudicaram os dois, tá? A memória, dentro de um princípio de reencarnação, a memória a gente leva junto, mesmo morrendo. Então, o que eu levei e o que você levou? A raiva, o ódio, a mágoa, aquele sentido que você foi um cara que me prejudicou. E você, idem, né? E aí a gente nasce com karma, Saturno, para refazer isso. A gente tem que parar com isso. A gente tem que. Alguém tem que parar com essa briga de vizinho, vamos dizer assim. Para isso que nós viemos, para resolver essa pendência. Só que a gente nasce com aquela memória, com aquela bendita daquela lua. Então, quando eu me vejo frente a frente com você, vem um ódio inconsciente. Ah, tá. Eu acho que Vem uma situação. ficou bem, deu para entender muito bem. Tá? E aí, esse é o grande problema, porque o problema não é lidar com o karma, o problema é lidar com as emoções que os karmas geraram. Por exemplo, imagina uma pessoa que veio, Adalberto, para resolver a vida amorosa e a vida afetiva. Só que ela traz que memória? A memória da dor, do abandono, do sofrimento. Então, ela tende a buscar situações que reproduzam isso. E não caminhe no sentido de realmente um resgate kármico, que seria eu encontrar um outro tipo de situação, um outro tipo de pessoa. Então, quando as pessoas falam, né? Queria até deixar isso bem claro. Quando as pessoas falam de rituais, de coisas para limpar o karma, na verdade, elas estão falando de limpar a memória kármica. Ou seja, é importante limpar a memória sim, faça qualquer coisa, terapia, ritual, o que for possível. Mas o karma é que nem louça, tem que lavar. Ou seja, o karma é algo que precisa ser estruturado, precisa ser feito. Então, o karma é Saturno e a memória é a Lua.
Mais ou menos isso, tá? E é uma memória emocional, né? Uma memória kármica Total. emocional. Que faz, por exemplo, que eu faça escolhas, porque o que que é a Lua na astrologia, nem na astrologia kármica eu estou falando, na astrologia como um todo, tá? A Lua na astrologia é um padrão que eu reproduzo, né? E esse padrão, dentro de um princípio kármico, dentro do princípio de astrologia kármica, seria aquele padrão que eu vou ficar reproduzindo, porque é assim que eu aprendi. Eu não vou mudar, eu vou sempre fazer daquela mesma forma. Então, se em vidas anteriores eu sofri por amor, nessa eu vou buscar pessoas que façam eu sofrer por amor. Essa é a minha memória. Certo, ó, dentro dessa linha das perguntas técnicas, eu já vou colocar tudo que eu separei aqui para te perguntar. Eu queria te perguntar sobre os nodos lunares, sobre o Sol e sobre a casa 6 e a casa 12. Então é isso, os Tá. nodos, o Sol e o eixo casa 6, casa 12. Esses conceitos, tecnicamente, eles são importantes na astrologia kármica? E se sim, o que é que você poderia falar para a gente assim? Tá. Eu vou só inverter a ordem didaticamente, tá? Bem, o eixo 612 é importante porque dentro do princípio de astrologia kármica, a casa 12, ela é a casa do inconsciente. Então ela é como se fosse o portal das vidas passadas. Então eu entender a minha casa 12 é eu entender o que eu estou trazendo inconscientemente. Ele é o, digamos, ela é a casa 12, é na astrologia kármica o nosso filé mignon, vamos dizer assim. É aquilo que a gente mais aborda, mais aprofunda, porque é exatamente os princípios inconscientes que norteiam a nossa vida, né? É aquilo que a gente não sabe que nos conduz. Você já deve ter ouvido, sempre que se fala de karma, principalmente numa linha mais kardecista, se costuma dizer assim: a gente esquece as coisas da vida passada. Do ponto de vista da astrologia kármica, eu diria que a gente esquece na consciência, mas lá no meu inconsciente, lá na minha casa 12, está tudo registrado. Por isso que eu encontro as pessoas certas, por isso que eu tenho que viver determinadas coisas, porque aquela memória está ali, latente no meu inconsciente. Então, a casa 12 e de alguma forma, né, esse eixo 612, ele de alguma forma vai mexer muito com o nosso psiquismo em geral, né? E dentro da astrologia kármica é como se representasse o que eu estou trazendo de bagagem, né? Isso é como se fosse uma mala que literalmente a gente está carregando entre as nossas vidas, tá? Então a casa 12 ela é totalmente importante aí. Inclusive é bem interessante porque nem sempre as pessoas têm muita facilidade de estudar a casa 12. Porque a casa 12 exatamente porque a casa 12 traz aí um pouco desse registro mais assim, não palpável, né? Então fica às vezes difícil. Tanto que muita gente me procura e fala: eu devo ter um karma pesado, porque eu tenho muita coisa na casa 12 e tal. Na verdade, não é bem isso, mas assim, é que provavelmente algumas pessoas devem ter dito para ela que karma e casa 12 estão ali conectados, né? De alguma forma devem ter dito isso. Então, a casa 12 é super importante porque ela trata exatamente do que seriam as minhas vidas passadas. É como se fosse um baúzão que a gente carrega. O Sol. O Sol não é tão importante na astrologia kármica como um elemento fundamental, né? Na verdade, assim, tem que ver, por bem entre aspas, isso que eu estou falando, porque na verdade não é bem assim. O Sol, ele é como se fosse o resultado do que eu vivi. Então, se eu hoje sou uma pisciana, por exemplo, eu sou uma pisciana, né? Se hoje eu sou uma pisciana, é porque em vidas passadas eu aprendi isso em algum lugar. Eu não poderia ser um sol hoje, porque ninguém ensina uma criança pisciana a ser pisciana, leonina a ser leonino, né? A gente já nasce sabendo essas coisas. Então, o meu sol é o resultado do meu aprendizado. Então, eu posso dizer que o sol que eu tenho hoje, alguma experiência anterior eu tive, né? Então, eu até brinco com os meus alunos, eu falo, se eu tenho um sol em peixes, ou eu tive
sei lá, vidas religiosas, ou vida de dedicação a pessoas, ou fui maluca, mas alguma coisa pisciana eu tenho que ter tido para hoje conseguir nascer com o Sol no signo de Peixes. Tá? Então, o Sol é o resultado, ele é visto mais nesse sentido. A gente vai, na astrologia kármica, valorizar outros pontos do mapa. Tanto que quando eu leio um mapa natal, que a gente valoriza tanto o Sol, né? No caso do mapa kármico, a gente valoriza muito mais a Lua, casa 12, o Saturno, esses seriam pontos mais relevantes, mais ou menos isso. O eixo nodal. O eixo nodal é super importante na astrologia kármica, ele está muito ligado à Lua, obviamente, porque é o eixo nodal da Lua, e ele está relacionado à questão de sensibilizações também. Dentro de um conceito astrológico, o nó do sul está ligado ao passado e o nó do norte estaria ligado ao futuro. Então, ele seria mais ou menos como se fosse a nossa própria história, o que eu estou carregando e o que eu estou buscando. Eu costumo até associar bastante a ideia de nodo, principalmente o nó do norte, com a ideia de dharma e não karma. Ou seja, é o caminho que eu estou traçando, é o que eu estou buscando, o que eu estou aprendendo e o que eu estou trazendo também. Queria também alertar que as pessoas simplificam muito isso ao dizerem, por exemplo, que o nó do sul é aquilo que eu tenho que, vamos dizer assim, largar. Na verdade, não é bem isso. É aquilo que eu já fiz, eu já trouxe. Então, é a minha bagagem. Agora, eu não posso travar isso, né? Eu tenho que buscar também o que está lá na frente, que é o nó do norte. Então, eu tenho que fazer um bem bolado aí. É como se dissesse assim, você tem que crescer. Você tem um passado, mas você tem que ir adiante, você tem que conquistar outras coisas, você tem que ir adiante. Então, o conceito de nodos talvez estivesse mais ligado, pelo menos o nó do norte, estaria muito mais ligado à ideia do Dharma até, né? O nó do sul talvez mais ao karma. Pois muito do que você falou já respondeu algumas perguntas que o pessoal andou fazendo por aqui. Eu percebi que o pessoal fez perguntas sobre planetas retrógrados, que me parece ser um conceito importante na astrologia kármica também. Você poderia falar um pouquinho sobre planetas retrógrados? Posso. Eu queria fazer um comentário antes disso, que é assim, é comum em astrologia, tudo que é problema, a gente dizer que é kármico, tá? Então, assim, planeta retrógrado não é bom? Deve ser kármico. Casa 12 é meio estranho? Deve ser kármico. Saturno é complicado? É kármico. Na verdade, o mapa como um todo é kármico, né? Tudo que eu tenho no mapa é kármico. Então, os planetas diretos também seriam karma. É como eu lido com o karma. Então, isso é um conceito, até porque, por exemplo, mesmo na astrologia, vamos chamar não kármica, a gente também trabalharia com os retrógrados, né? Então, não é uma coisa específica de karma. De qualquer maneira, é um indício kármico, sim. Por quê? Porque é uma área onde eu vou, de alguma forma, ter que elaborar melhor. Por quê? Porque aquele planeta ele não funciona na sua total potência. Então, de alguma maneira, aquilo eu tenho. Então, se você tem, sei lá, Vênus no seu movimento retrógrado, no teu mapa natal, talvez a questão de relacionar-se não seja uma coisa tão simples para essa pessoa. Ela talvez vai ter que ir, voltar, até elaborar melhor aquilo. Então, nesse sentido, seria karma, sim. E aí, respondendo um pouco para quem está curioso com isso, a gente teria que entender que esse planeta eu vou ter que trabalhar com um pouco mais de atenção e de cuidado. Perfeito. Agora eu vou para as perguntas mais filosóficas. Porque Vamos lá. O que acontece? Vamos filosofar um pouquinho. Eu não sou astrólogo kármico. Eu não sou astrólogo... Vamos filosofar enquanto pode, né? Porque daqui a pouco a gente não pode mais filosofar. Pois é. Eu não sou astrólogo kármico, mas eu não consigo entender a astrologia sem a noção de karma e sem a noção de reencarnação. Né? E eu acho que, de alguma maneira, praticamente todos os astrólogos, de alguma maneira, são desafiados
a lidar com o conceito de destino, com o conceito de karma, com o conceito de reencarnação. E me parece que a astrologia kármica ela pode dar o embasamento, o fundamento filosófico da astrologia. Para você faz sentido esse pensamento? Faz sentido, sim. Eu acho que você enquanto astrólogo e a própria pessoa que está fazendo o mapa ali com aquele astrólogo, ele pode ter diferentes correntes de pensamento e de crença. Inclusive não acreditar no processo de reencarnação, né? Ele pode ter outras respostas para isso. Mas de qualquer maneira, a astrologia ela nos coloca muito frente a frente com questões relacionadas ao determinismo e ao livre-arbítrio o tempo inteiro. Então, isso não é, inclusive, assim, do privilégio da astrologia kármica. De uma maneira geral, todo astrólogo, o tempo inteiro a gente está ali entre a cruz e a caldeirinha, ou seja, entre o livre-arbítrio e o determinismo. E talvez a astrologia kármica trate disso de uma forma assim mais específica, né? E você acredita em livre-arbítrio? Você trabalha com esse conceito? Sim, na verdade, esses conceitos eles estão completamente ligados, tá? Totalmente ligados. É quase como o sado e o masoquista, não existiria um sem o outro, tá? O conceito de determinismo, o conceito de que eu tenho que viver uma determinada coisa, está sempre alicerçado em como eu vou viver essa determinada coisa. Então, que escolhas que eu vou fazer diante disso? Então, e as escolhas elas vão determinar uma determinada realidade, ou seja, se hoje eu decidir, por exemplo, vamos imaginar aqui que a gente tinha marcado, estava tudo certinho para essa live, e eu decidi não aparecer, tá? Isso é uma escolha minha, é o meu livre-arbítrio. Se eu quiser, eu não venho, é direito meu, né? E eu vou arcar com as consequências disso que eu fiz, simples assim. Então, karma e livre-arbítrio são escolhas o tempo inteiro. É que eu acho que muitas vezes a gente faz escolhas que não são tão conscientes assim. Então, por exemplo, sei lá, uma amiga me convida para sair na hora que eu tinha marcado essa live e eu paro e penso, quer saber? Eu vou depois inventar uma desculpa e dizer que eu tive um problema qualquer aqui, né? Eu talvez não esteja tendo consciência que eu fiz uma escolha assim. Mas eu fiz. Então, karma e livre-arbítrio um sem o outro não existe. E em algumas situações da vida você tem mais escolhas, em outras situações da vida você tem menos. Mas detalhe, você sempre tem. Uma pessoa, por exemplo, que está grávida, eu vou falar de um tema que é muito delicado, mas é um tema que inclusive as pessoas me procuram muito. Por exemplo, a pessoa está diante de uma gravidez que ela quer ou não interromper, do ponto de vista kármico, tudo que ela fizer, se ela resolver assumir essa gravidez, ela terá que viver as consequências disso. E se ela quiser interromper a gravidez, ela terá que viver as consequências disso. Quer dizer, do ponto de vista kármico, são escolhas. E eu posso fazer escolhas e eu vou ter que arcar com elas. Aí entra o Saturnão ali na frente e diz: você escolheu. Conscientemente ou não, mas você escolheu. Então, tá tudo muito junto. Ainda dentro desse espírito de filosofar um pouco, a partir do seu quadro referencial e das suas experiências em analisar mapas kármicos, aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Para você, a morte é o fim de tudo? O nascimento biológico é realmente o início? O que você responderia para essa pergunta? Tá, isso é uma reflexão muito legal de fazer, Adalberto. Talvez uma das coisas que eu mais tenha falado ultimamente, inclusive. Do ponto de vista kármico e numa leitura mais espiritual da vida, a vida existe uma continuidade, existe uma interrupção com a morte
existe uma continuidade com uma segunda vida. Então, na hora que a gente nasce ou na hora que a gente renasce, a gente continua a vida anterior. Isso é uma coisa que é muito interessante de falar, porque assim, você já deve ter ouvido, as pessoas que estão aqui participando também, com certeza, é muito comum a pessoa falar assim, nessa vida eu só me dou mal em amor. Vida passada eu devo ter tido todos, né? Ou eu devo ter sido muito rica, porque agora eu só tenho problema financeiro. Então parece que as pessoas associam karma com esse ajuste, né? Como se a vida tivesse, como se um Deus, né, tivesse me penitenciando, me punindo por alguma coisa que eu fiz antes. Na verdade, não é assim. Se você tem problemas amorosos hoje, é porque a raiz desses problemas amorosos estão lá atrás. A vida teve uma continuidade. E se você se você nasceu sem dinheiro, é muito provável que lá atrás a tua vida tenha tido dificuldades em outras vidas e que você está carregando isso para mudar, para alterar, para transformar. Mas a vida é vista como uma continuidade e não como. Porque senão seria muito simples. Na vida passada eu faço uma coisa errada, nessa vida vem, bate em mim, está tudo resolvido. Né? E não é tão simples. Então, por exemplo, eu vou falar aqui uma coisa bem de exemplo hipotético, né? Imagina que você tenha uma pessoa que numa vida anterior, sei lá, foi uma freira, mas aquelas freirinhas mesmo, bem pudicas, né? Nessa vida atual, ela vem com muita dificuldade de se expor, de viver a vida, porque ela vai trazer no inconsciente dela, na memória dela, ainda muito isolamento, ainda muita dificuldade de contato. Então, é como se a gente carregasse essas informações. Ok. Eu vou fazer uma pergunta que me veio agora, com base em algumas coisas que você falou ao longo da live, que é relacionadas ao Brasil. Eu entendi em algum momento da live que o Brasil está passando por uma situação kármica. Você deve saber que eu faço algumas previsões sobre astrologia política, astrologia mundial, e eu tenho percebido que a área de Capricórnio no mapa astral do Brasil tem sido muito ativada. Pensando que o ascendente do Brasil é Aquário, Capricórnio é a casa 12 do Brasil. E assim, se a casa 12 tem importância dentro de uma leitura kármica, né? E, inclusive em 2020 a gente vai viver um grande ciclo vai viver uma grande conjunção de Júpiter e Saturno. O que você poderia dizer desse grande karma do Brasil, essa ativação da casa 12 do Brasil, de Capricórnio no mapa astral do Brasil? Você tem alguma percepção sobre isso? Eu não faria propriamente uma previsão, mas eu consigo, acho que, fazer talvez dar o entendimento kármico do que a gente está passando, tá? Hoje a gente já tem aí há alguns anos Plutão no signo de Capricórnio, né? Isso tem marcado muito essa área e sensibilizado essa área do Brasil. E agora, há um ano atrás, mais ou menos, não lembro agora de cor quando, Saturno ingressou no signo de Capricórnio. Isso é muito sério, assim, é muito forte, porque além do Saturno ficar muito bem em Capricórnio, assim, muito forte, muito fortalecido em Capricórnio, ele é o próprio regente da casa 12, né? Ele é o próprio regente desse signo. Então, assim, fica tudo ali muito fortalecido mesmo. É um momento difícil, é um momento de contratempos. A casa 12 na astrologia está sempre ligado à população mais carente, aos excluídos, né, às prisões, ou seja, existe ali a casa 12 é uma área muito sensível do mapa, né?
E você ter Plutão e Saturno transitando nessa casa realmente é um momento muito delicado. A gente vê a população dividida, a gente vê posições muito radicais, a gente vê situações de muito risco para vários pontos da população, digamos assim, né? Então, a gente tem vivido no Brasil uma série de situações assim de calamidade, né? De mortes, parece que uma atrás da outra. Então, parece que assim, a gente está sendo muito testado, a gente está sendo. A gente está pagando um preço alto por todas as nossas escolhas. E eu vou dizer todas as nossas escolhas, né? Eu não estou aqui falando de um governo, mas eu estou falando de um povo que, queira ou não, seja consciente ou não, faz escolhas. Perfeito. A sua análise é muito Né? parecida com a minha também. Eu tenho essa mesma visão que você. E a tendência agora, né, com Júpiter se aproximando, e vai ter ali um momento que Marte também vai estar, e vai ser assim um bloco de países, de planetas ali, a coisa tende a ficar mais forte. Ou seja, talvez o que a gente esteja vendo ainda é pouco. Ou Sim. seja, talvez ainda tenha aí algumas coisas mais fortes para acontecer em termos de instabilidade, transformações, mudanças. Então o bicho pode pegar um pouco ainda mais. Talvez depois da passagem a gente comece a ter aí uma certa cicatrização disso. E aí eu acho que as coisas começam a tomar um outro rumo. Mas pelo menos daqui para frente, talvez ainda tenha aí um período complicado, que é o que a gente está vivendo, né? Eu não estou falando nenhuma grande novidade. Sim. Bom, agora eu vou fazer minha última pergunta filosófica, que é Tá o certo. seguinte: com base em toda essa experiência que você tem de mapas que você analisou de astrologia kármica, toda a sua experiência, qual é a principal lição que a astrologia kármica pode nos ensinar no seu entendimento? Então, eu acho interessante porque boa parte das pessoas me procura para entender e lastimar o presente, né? Então, assim, por que que isso acontece comigo? Por que que minha família é assim? Por que que minha vida amorosa, minha vida financeira, minha vida profissional e tal? Quer dizer, quase como um consolo, tá? Então, se eu disser para a pessoa assim, tua vida é assim porque você foi muito mal, né? Então, ela vai ficar bem, porque tá bom. Então, eu tenho tudo isso porque eu mereço, alguma coisa do gênero. E na verdade, eu acho que o grande susto da pessoa quando ela faz o mapa kármico é de repente ela perceber que a nossa preocupação em fazer a astrologia kármica é que nós possamos fazer escolhas melhores. Ou seja, eu estou preocupada com o meu futuro e não com o meu passado. Eu estou preocupada exatamente com o meu potencial de livre-arbítrio. Que tipo de escolhas eu devo fazer para não entrar nas roubadas que eu já entrei? Né? Então, eu acho que isso seria a grande sacada da astrologia kármica. A gente está muito mais preocupado em melhorar lá na frente do que propriamente viver ali o passado e o conforto do passado, né? Então, essa lição da astrologia kármica, ela está ligada a uma questão de esperança, uma questão de perspectiva. Poderia resumir em palavras assim? Eu usaria muito mais a palavra consciência, né? Tá, Se você quer coisa melhor, então vamos ter que se mexer e fazer. Afinal de contas, karma é ação. Então, se a minha vida não é o que eu quero, como que eu posso caminhar para que ela seja? Né? Então, tem muito mais aqui de consciência, ação e livre-arbítrio. perfeito. Nádia, eu queria agradecer pela sua participação nessa entrevista, por ter concedido essa entrevista para mim. Esse tipo de entrevista, ela fornece qualidade para as minhas redes sociais, para o meu canal, para a minha página aqui no Facebook, né, para o trabalho que eu faço dentro da astrologia. Além do meu próprio trabalho, eu gosto de trazer entrevistas de outros profissionais que tenham conteúdo e que ajudem a passar uma imagem séria da astrologia. E eu acho que essa entrevista sua que você me concedeu é mais uma
que ajuda nessa caminhada. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por isso e quero deixar o tempo livre aqui agora para você fazer suas considerações finais. Inclusive, assim, quem quiser fazer mapa kármico com você, como é que a pessoa faz, como é que a pessoa entra em contato. Então, as suas considerações finais e quem quiser conhecer seu trabalho, como é que a pessoa faz? Então, primeiro, te agradeço também. É fácil me localizar em rede social. Se você botar Nádia Oliveira, astróloga, você vai me achar. Estou no Instagram, estou no Facebook, é bem fácil, né? Eu te sigo, você me segue, então basta ali procurar nos amigos, também vai achar. Não é nada difícil no Twitter, todas essas redes sociais é muito fácil me encontrar. Não acho que vai ter problema, não. Eu queria finalizar com uma história que eu vou falar assim do meu próprio jeito, então me desculpem as pessoas, porque eu não estou lendo aqui, né? Mas tem uma historinha zen que eu gosto muito e que para mim reflete muito a ideia que eu tenho de astrologia kármica, né? Que chama assim, eu sempre uso isso, quem me conhece vai falar, lá vem ela falar a mesma coisa. Mas é assim, chama Autobiografia em 5 capítulos. Então a história é mais ou menos assim. O primeiro capítulo, eu estava passando e caí num buraco, né? Fiquei desolada, achei que eu não fosse conseguir sair, achei que eu fosse morrer ali dentro, gritei, ninguém me atendeu. Depois de horas eu consegui sair daquele buraco. Segundo capítulo, eu estava passando numa rua, esqueci do buraco, caí de novo, fiquei desesperada, de novo gritei. Só que dessa vez eu fiquei só uma horinha presa ali, porque logo eu lembrei como podia sair daquele buraco. Terceiro capítulo, eu estava passando pela mesma rua, esqueci de novo, caí no mesmo buraco, só que dessa vez rapidinho eu consegui sair daquele buraco. Quarto capítulo, atravessei a rua. Quinto capítulo, mudei de rua. Quer dizer, para mim isso sintetiza muito as escolhas que a gente faz. Quer dizer, quanto a gente ainda está caindo nos mesmos buracos e como que a gente pode fazer para não cair nesses buracos, tá? Fazer novas escolhas, ter consciência das escolhas que a gente faz e ter, como Saturno, a coragem de assumir aquilo que a gente faz. Faz, então assume e acabou, né? Ou seja, essa lição, digamos, saturnina, acho que é importante ter. Agradeço a oportunidade de falar desse assunto, como eu falei, que para mim é tão prazeroso, assim, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade de falar nisso, porque há anos eu venho falando e realmente é um assunto que eu gosto muito. Agradeço a participação das pessoas, eu vi um monte de amigo aí, né? Um beijo para todo mundo, um beijo para as pessoas que eu também não conheço, um beijo para você, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? E agradeço aí. E quem tiver dúvida, quem tiver questão, pode mandar aí para mim, eu vou responder. Não sei se rápido, porque eu não sou a pessoa mais rápida para respostas, mas com todo prazer, com certeza, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, Nádia. Muito obrigado por todo mundo que assistiu aqui, participou ao vivo da live, deixou comentários. A live vai permanecer aqui na página do Facebook e também no canal Professora Adalberto Pessoa no YouTube. Muito obrigado, Nádia. Um beijo.